Bem, hoje eu gostaria de eh, falar, né, ou fazer uma live contando a minha experiência como ministro de tempo integral, serviço voluntário na cidade de Nepomuceno, em Minas Gerais. Então, eu comecei lá no mês de março de 1980 e, como pioneiro especial, fazendo um trabalho de base naquela cidade para formar uma futura congregação. Então, eu tinha como objetivo deixar muitas publicações. E realmente a gente trabalhava todo dia oferecendo revista, fiz um pedido alto de revista e publicações. Tanto é que no primeiro mês eu coloquei 250 revistas, 45 livros, fora os folhetos, né, brochuras. E aí, brochura não tinha naquele tempo, folhetos, os folhetinhos, né? E aí, então, fiz 11 assinaturas e depois, então, né, fazendo uma base assim para fazer revisitas e iniciar estudos. Mas é interessante que trabalhando, né, e colocando muitas publicações, de repente nós começamos a encontrar aquelas pessoas que mostram algum interesse. Por exemplo, numa certa ocasião, eu encontrei um senhor que ele era um senhor que era caminhoneiro, né? E ele, disse que frequentava a Assembleia de Deus, mas que deixou de frequentar por causa de um livro das Testemunhas de Jeová que ele havia lido, que era o livro Verdade que Conduz à Vida Eterna. Aí ele explicou que o pastor ficava falando: "Olha, não aceita, não receba, não lê as publicações". Ele ficou curioso e um dia alguém na rua oferecendo publicações, ele perguntou se tinha esse livro, né, algum livro aí, então ele ofereceu para ele A Verdade Conduz à Vida Eterna. Ele leu e disse que achou tudo certíssimo, por isso ele deixou de ser da Assembleia de Deus. Mas aí ele disse que eu não iria encontrar ele, e realmente não encontrei mais, porque ele viajava para o Brasil inteiro como caminhoneiro. Então, foi uma coisa assim boa e ao mesmo tempo decepcionante, né? Uma outra vez também encontrei um jovem estudante de medicina, e ele um bom ouvinte, nós começamos a conversar, ele explicando, né, as coisas que estava aprendendo, e a gente fez algumas perguntas, né, fomos travando amizade com ele, né. Aí eu perguntei para ele o que que ele achava da vida eterna, né. Ele como médico, ou futuro médico, e certamente pensava em ter, assim, uma vida melhor, saúde e tal, né. Aí eu perguntei para ele: "O que que você acha, né? Onde será que as pessoas realmente vão viver para sempre? No céu e na terra?" Aí ele me perguntou: "Onde?" Aí eu disse: "A maioria vai ser na terra e um pequeno número no céu." Aí eu li para ele João 14:2 e 3, né, que Jesus disse que na casa do Pai havia muitas morar. Eu falei: "Olha, muitas. Se eu disser para você que numa certa cidade tem hotéis, muitos hotéis, será que teria hotel para 1 milhão de pessoas? Claro que não, né?" Então muito em sentido relativo. Aí eu perguntei: "Mas quantas moradas?" Aí ele disse assim, fazer como que respondendo com uma pergunta: 144.000. Eu falei: "Ué, onde é que você descobriu esse número, 144?" Aí eu li isso na Bíblia, falei: "Ah, então é isso mesmo, a Bíblia dá esse número, diz que esses são os escolhidos que vão reinar com Cristo Jesus." Então, tivemos uma boa conversa, mas foi outra pessoa também que nunca mais vi, né. Então, a gente fica, assim, feliz, né, encontrando muitas pessoas, mas de repente frustrado porque não se vê mais aquelas pessoas. Outra vez eu trabalhando no centro de Nepomuceno, mais ou menos por volta da hora do almoço, né, quase 11 horas mais ou menos, chegando 11 horas, quase cerca de 11 horas, né. Aí veio me atender uma senhora, e ela disse assim: "Ah, é sobre a Bíblia? Ah, quem vai gostar disso é meu marido, ele é pastor, ele estava a chegar, agora são 11 horas, ele vai chegar. Entra, espera ele aí." Aí entrei numa saleta, fiquei lá olhando, olhando, vi assim uma estante, vi muitos livros e uma Bíblia. Aí peguei aquela Bíblia e fiquei pensando assim: "O que que eu vou falar com ele, né?" Aí então procurei o nome de Deus, não tinha, né, o nome de Deus Jeová, não encontrei, né. Mas aí finalmente eu abri folheando a Bíblia, achei Romanos capítulo 8, versículo 8, né.
Aí li lá, aí quando ele chegou, ele me assustou comigo lá, eu falei: "Ah, eu estou aqui, desculpe, eu estou aqui pegando a sua Bíblia, estou olhando aqui um texto interessante, e a sua esposa disse que o senhor é pastor e gosta muito da Bíblia, né? E eu então estava aguardando aqui o senhor para a gente conversar um pouquinho rápido, né, não vai ser uma coisa demorada não. Mas eu gostaria de falar sobre um texto que eu achei aqui interessante. O senhor sabia que esse texto da Bíblia, de Romanos capítulo 8, versículo 8, diz que nenhum humano, nenhuma pessoa de carne e sangue pode agradar a Deus? Aí li para ele, né, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele falou assim: "Mas na sua Bíblia, o que que diz?" Aí eu li para ele: "Os que estão em harmonia com a carne". Falei: "Ah, diferente, né?" Ele falou: "Ah, e aquele texto sobre a pecadora?" Aí então eu falei: "Ah, o texto de João capítulo 8 versículo de 1 a 11, né?" Aí abri minha Bíblia e mostrei para ele, naquele tempo, né, tinha no pé da página os versículos de 1 a 11. E aí então fala, né, que Jesus, eles apresentaram a Jesus uma mulher e disse que era pecadora e perguntaram o que devia fazer com ela, devia apedrejar, né? Jesus disse: "Aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra", né. Falei: "É, então, esse texto está aqui, ele não está lá, porque a maioria dos eruditos, eles não concordam que esse texto seja um texto original, que foi Jesus realmente teve esse incidente. Então, por isso colocou aqui, né? No pé da página aqui na Bíblia Almeida, você vai encontrar ele normalmente, né. Aí ele falou: "Não, está certo, está certo. Você tem como me arrumar uma Bíblia dessa?" Eu falei: "Claro, posso sim. Na próxima semana eu posso vir aqui e então trazer para o senhor essa Bíblia". Mas eu trouxe aqui algumas publicações, né, aí ele deixei com ele 2 revistas, uma Sentinela e uma Despertar, e aliás, primeiro eu mostrei, né, o para ele o livro Histórias Bíblicas, ele estava oferecendo muito a história bíblica, ele ficou, falei: "Você tem crianças?" "Tenho", então, aqui tem esse livro, tem essas revistas. Aí ele ficou com 2 revistas e com um livro. E na semana seguinte, então voltei lá para, fazer uma revisita com ele. Então essa foi uma experiência bem interessante também, mas a gente continuou visitando, mas foi outro também que não deu muito futuro, né, infelizmente. Mas numa próxima live eu vou comentar sobre aqueles que realmente deram frutos, né, que foram bons ouvintes e fizeram progresso em sentido espiritual. Então aí ficou essa live que nós tivemos, né, que foi muito boa, que ajudou a gente bastante.